Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso espaço todas as tardes aqui na Band com Vem com a Gente. Hoje nós preparamos um programa especial cheio de entretenimento, cultura e você é o nosso convidado de honra, então não sai daí. Eu sou Roberta Rocha e é um prazer estar na sua companhia nessa tarde. O programa está apenas começando. E no mês em que a gente celebra o aniversário de Teresina, Vem com a Gente inicia uma série especial de homenagens a quem faz parte da nossa capital, que respira história. E muitas vezes caminhamos pelas mesmas ruas todos os dias e não fazemos a mínima ideia dos segredos que as calçadas escondem. Para mostrar a nossa perspectiva e nos reaproximar das nossas raízes, nasceu uma iniciativa em Teresina que usa a inovação para reviver o passado. E a gente recebe aqui hoje a jornalista Marina Loyola. Ela que é uma mente brilhante por trás de um projeto incrível, Tempo e Cultura, que convida os teresinenses e turistas a redescobrirem a nossa identidade de um jeito totalmente novo. Seja bem-vinda, Marina. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. É um prazer. Boa tarde a quem está em casa. É um prazer estar aqui. Olha, que maravilha. Eu ainda não tive a oportunidade, né? Reconheço que não tive a oportunidade, mas acompanhei muito pelas redes sociais, principalmente no último final de semana, os passeios que vocês fazem. Fala pra gente o que é o projeto Tempo e Cultura. Ele nasceu com a missão de criar uma conexão, né? Tanto do teresinense, como também para a gente conhecer um pouco das nossas raízes, né? Qual foi o momento em que você teve esse olhar de mostrar a Teresina que precisava desse resgate? O projeto Tempo e Cultura nasceu para tornar a Teresina protagonista, né, da história. Tirar aquela coisa que todo teresinense diz que Teresina não tem nada para fazer. Então vamos mostrar, vamos exaltar a Teresina, vamos mostrar os pontos fortes de Teresina e apresentar a Teresina para o mundo, né? Não só para o Piauí, mas para o mundo. E mostrar que Teresina não é uma cidade de passagem, não é uma cidade em que as pessoas, tô indo para tal lugar, tô parando aqui, mas que é um ponto em que as pessoas podem escolher para vir conhecer, porque é rica em história, é rica em patrimônio, né? É rica em todos os sentidos. Que maravilha. Olha, a Marina, ela é jornalista e também trabalha na Secult, na Secretaria de Cultura, não poderia estar no local mais certo. E trabalha muito na área do patrimônio. E esse projeto, ele chega resgatando essa identidade de Teresina, né? A história, os segredos, os sabores. Traz um olhar diferente, né? O Tempo e Cultura. Com certeza. Todos que participam não ficam em um roteiro só. Hoje, Tempo e Cultura tem 13 roteiros. Tem pessoas que fazem mesmo os 13 e ficam aguardando os próximos. Porque procurei colocar ali uma diversidade, por exemplo. Floresta Fóssil Kids, Tempo e Cultura 60+, tudo voltado para públicos diferentes e que eles possam também vivenciar. Por exemplo, vou aqui em Torres Sagradas conhecer as igrejas, mas posso ir tomar um café na estação ferroviária. Então, é uma forma gostosa de vivenciar os espaços da cidade. E como foi que começou? Começou com as redes sociais, né? A gente sabe que a gente mostrou recentemente aqui no programa a reforma da Biblioteca Coronel de Carvalho, mas também a gente vê que as pessoas têm curiosidade também de conhecer a nossa história. Vai muito além dos livros, né? É promover um passeio e experiência imersiva, conhecendo a cidade. Isso mesmo. Tudo começou com esse meu desejo. Eu morei durante muito tempo em São Paulo e sentia muita saudade de Teresina, muita. Mas eu conquistei meu marido, que é paulista, trazia ele para cá, mostrava o que tinha de bom. Com o tempo ele, vamos morar lá nessa Teresina. E hoje ele está muito bem aqui. Então eu, assim, sou apaixonada pela cidade. Então quando eu comecei a decidir que conteúdo eu iria criar nas minhas mídias sociais, eu que sempre trabalhei com mídias sociais, e decidi criar esse projeto, né, do que eu gostava. Eu, não, vou fazer algo direcionado para a minha cidade, para Teresina. Eu comecei a ganhar 1.000 seguidores por dia. Sério? Sim, comecei a criar vídeos com o significado do nome dos bairros da cidade, comecei a criar da onde surgiu isso. Você sabe, por exemplo, a história da estação ferroviária, então comecei a criar, usar tecnologia, usar inteligência artificial e comecei a ganhar ali
1.000 seguidores por dia. Então, que maravilha. Comecei a perceber esse público que estava aqui, carente também, né, de conhecer sua história, de enviar para tal lugar, ou pessoas também que moram fora e que têm saudades. Nossa, eu tenho muito esse público na página, que me agradece. Marina, que bom que você está fazendo esse vídeo, porque a gente pode matar um pouco a saudade, né, que a gente tem da nossa cidade. Então, surgiu dessa necessidade. E com o tempo, quando eu comecei a adentrar esses locais, eu percebi, eu posso levar essas pessoas até lá. Então, agora, com esse público que eu tinha na página, esse público passou a visitar esses locais. Qual é a importância, Marina, da gente tirar a história das prateleiras, os arquivos que a gente tem e as pessoas conseguirem vivenciar? Como é que funciona o projeto? A pessoa se inscreve, para quem está em casa, acontece uma vez por mês, tem uma programação, você me disse, são 13 opções de passeio, não é isso? Sim. E vale para todas as idades, para todos os públicos. Qual é o investimento que a pessoa faz? Explica para a gente. Eu sempre acreditei que as pessoas só valorizam aquilo que elas vivenciam, né? As pessoas precisam tomar posse dos seus lugares, né? Se identificar com os seus lugares. Então, quando elas visitam, por exemplo, um prédio histórico, que elas descobrem a história e percebem que aquela história é a história de vida delas, porque ali são as raízes delas. Se identifica, né? Se identificam. Então, esse público é teresinense. São pessoas que, Marina, eu sempre passei na frente da Igreja do Amparo, eu nunca subi ali naquelas torres, e hoje eu estou realizando um desejo, um sonho desde criança. Então, eu ouço isso o tempo todo. Então, a gente passou a criar roteiros que as pessoas possam vivenciar os espaços. E é muito simples, né? Existem taxas simbólicas que você paga, e a própria taxa simbólica a gente investe nas experiências. Por exemplo, o Kids ganha um kit, ganha uma mochila, tem uma experiência imersiva na linguagem das crianças. Então, é algo bem acessível, porque varia de preço devido a ser 13 roteiros, né? De acordo com os roteiros, a gente vai colocando os preços. E também é muito fácil, é só você seguir a página, lá tem os links na bio, você pode clicar na bio direto pro canal, no canal tem todos os links. Ou entrar no site, né? Que foi lançado agora, nesse mês, o site tempocultura.com.br. Lá você tem todos os roteiros, Rota das Fazendas em Campo Maior, tem o Rota dos Museus, né, que você conhece os museus da cidade em uma manhã só, tem o Tour da Cultura, que é nos carrinhos elétricos, tem o Torres Sagradas, são vários, estação ferroviária, Polo Cerâmico, que é assim, bem querido. Que é muito procurado, né? Muito, porque a gente faz as oficinas no Polo Cerâmico, né? E em seguida a gente vai andar no barco no encontro. Ou seja, a pessoa tem um contato e fazer o seu próprio produto, tem contato com argila, com os artesãos da região. E levam para casa. Então, eu sempre penso assim, eu não quero que eles vão para lá pensando, eu vou gastar com isso, eu vou gastar com aquilo, né? Eles pagam a taxa e eles lá têm toda a experiência para eles, né? Tem, por exemplo, estação ferroviária, eles vão já com a programação, com o café, tudo certinho, só para eles irem. A gente tem aqui imagens na tela, no nosso Essa foi telão. o Polo Cerâmico. Foi no Polo Cerâmico, que eu reconheci aí, que é ali perto da Raimundinha. E, inclusive, esse foi com as crianças, né? O Polo Cerâmica Kids, né? Que eles fizeram vasinho, levaram para casa, andaram com os pais, os avós. Foram os avós também. Teve avós que, não, eu quero ir, né? Mas sem a criança. Aí bom porque a gente consegue desmistificar, como você falou, né? Não tem nada para fazer em Teresina. Tem sim. Tem. A nossa história, conhecer. Hoje aqui nos bastidores, você conversando com a nossa produtora, que é a Marcela, falou uma coisa que eu não sabia, que Teresina, as igrejas, elas são formadas, são posicionadas em um formato de triângulo completo. Isso. Então, assim, tem um passeio só das torres das igrejas também, não é isso? Tem, ele foi o primeiro roteiro, né, do Tempo Cultura, quando eu subi ali na Igreja do Amparo, nas torres, que eu vi aquela cena, porque é uma Teresina que você gira a sua chave, né? Você fala, nossa, eu não conhecia essa Teresina. Então, quando eu subi aquelas torres... a gente tem imagem eu aqui, logo imaginei assim, eu tenho que trazer as pessoas aqui. Então, eu já articulei ali junto com o Padre Pinho, né? E já coloquei no roteiro as 3 torres devido a isso, né? Esse triângulo. Que a pessoa sobe e tem aquele olhar da cidade lá de cima. Através da história dessas igrejas
centenárias, a gente descobre a história da cidade, né? Sim. Porque elas foram formadas junto com a cidade. E é um público muito grande, como a gente observa aqui, de 60 né, nas imagens. até 100 pessoas. Tem um passeio do trenzinho, vai ali pelo Karnak. Tem, nós adentramos o Karnak, contamos toda a história, como foi colocado o nome do Karnak, quem foi o último governador a morar no Karnak, são várias curiosidades. Paisagismo de Porlemar. Sim, né? São várias curiosidades que as pessoas saem de lá prontas para apresentar a cidade para outras pessoas. Que maravilha! E o jornalismo acaba sendo uma ponte, né, para esse seu legado. Você trabalha na Secult, como eu falei, tem a especialidade na área de patrimônio. Fala um pouquinho dessa idealização, de que maneira o jornalismo aflorou essa sua busca para conhecer um pouco. Você morou também fora, né, em São Paulo, como você disse, para escrever a história de Teresina. Eu sempre pensei que essa nova geração, ela precisa de coisas rápidas, né? Então, é uma brevidade inteligente. Então, eu sempre procurei criar o meu conteúdo desse modo. Vou criar na linguagem dessa geração, né? De um modo em que eles entendam rapidamente e que eles se identifiquem com isso. Principalmente a geração de hoje, né? Os jovens, né? Os adolescentes. Que cada vez mais eu percebo que essa geração tem se afastado, né? Sim. Tem procurado menos descobrir a história da cidade. Então, vivenciar, né, as histórias, vivenciar. né? Então, eu vou criar um conteúdo para esse público. Só que hoje em dia você sabe que a rede social, ela é bem abrangente. Ela não está só nesse público, né? Sim. Então, é por isso que acabou abrangendo todos os públicos, né? Os idosos, os jovens, os que moram fora, os que moram aqui. Então, deu tudo certo. Mas com toda essa estratégia, né, de mídia social. Porque eu sempre trabalhei com mídias sociais e quis usar tudo isso nas mídias sociais. É uma forma de conectar com as pessoas, né? Sim, uma forma rápida, né, de conectar. Mas claro que eu sei que as mídias sociais, né, é um público e a TV é outro. E eu sei que Tempo e Cultura ainda tem que chegar em muitos espaços, né? As mídias sociais foi só um passo inicial para tudo que a gente está fazendo. Que maravilha. Essas expedições, elas acabam revivendo pontos turísticos, né, da nossa cidade. E é interessante que a gente mostre esses pontos icônicos, como o Palácio de Karnak, a Praça Pedro II, a estação ferroviária. Existem curiosidades que são abordadas nesses passeios? Com certeza. A gente que começou ali com uma educação patrimonial, mais voltada para essa parte do patrimônio, hoje a gente está ali bem no meiozinho entre o turismo e o patrimônio. Porque não tem como, né, a gente falar de centro histórico sem se envolver com o turismo. Sim. Foi uma época que as pessoas reclamavam muito do elevador da ponte, Sim. né? A ponte está quebrada, não sei o quê. Eu não preciso mostrar que Teresina não tem só um elevador, né, para visitar, que a pessoa que vem de fora, ela não tem só a ponte estaiada, muito pelo contrário. Eu acredito, falando a minha opinião, a ponte estaiada nem deveria ser cartão postal da cidade, porque a gente tem outros pontos que podem sim... A arquitetura do centro da cidade é belíssima. Uma arquitetura belíssima. Então, são tantas histórias, é tanta riqueza que quando a gente passa, as pessoas nem lembram que existe isso, né? Que existe esse problema, por exemplo, do elevador quebrado. Então, a questão foi essa. Vamos tirar o foco daqui e vamos observar o que tem de bom. Enaltecer, né? Enaltecer todos os pontos, a Floresta Fossa, os rios, as igrejas, os prédios históricos, até mesmo o bairro, né? Até mesmo seu bairro também tem história para contar. E aproveita essa parte que você falou, principalmente de patrimônio, né? O patrimônio também envolve contar segredos que as pessoas esqueceram, né? Sim. A questão da lenda por trás da Avenida Frei Serafim, do antigo sanatório, que hoje foi tombado já, sim, né? Isso, sim. Como é que está esses projetos de pesquisas de responsabilidade cultural, podemos chamar assim, o patrimônio cultural da arquitetura de Teresina? Eu me lembro quando eu trabalhei na época de Sônia Terra na cultura, era uma briga constante, né, para manter esses patrimônios históricos, porque a arquitetura de Teresina ainda está muito forte, né? Sim, hoje andando no centro, eu percebi que muitos prédios estão, sim, sendo restaurados. Inclusive, eu tenho que falar aqui do trabalho da Secretaria de Cultura, porque nós tivemos agora a entrega da Biblioteca Cromwell Carvalho, hoje nós temos o prédio da Secult sendo restaurado, o Museu do Piauí sendo restaurado, o Teatro 4 de Setembro também. Eu soube que vai ter uma cafeteria dentro do museu, tem previsão já? Sim, vai ter uma cafeteria, está previsto ainda para esse ano. Eu participei também desse projeto, né, dessa elaboração da cafeteria, de todos
as restaurações, eu estive sempre presente com a equipe, observando como é que ia ser. Então, eu percebo, sim, que os prédios, alguns estão sendo muito bem cuidados. E claro que outros ainda precisam de muita atenção, né? Como, Sim. por exemplo, a Casa da Cultura, que é um dos ícones da cidade e até agora a gente não está vendo muita coisa acontecendo. Então, é assim, esperar para ver o que vai acontecer, mas também com um pensamento positivo de que está acontecendo sim, esse movimento, essa restauração e esse resgate. Eu vi também que o teatro está fechado, né? Também passando por uma fechado. reforma. A Central também, a Central de Artesanato. Que também é muita história, né? Muita. Na época da ditadura, certa, tem muita curiosidade nesses locais, né? Olha a quantidade de gente que a gente esse foi vê. Domingo, agora a gente fez um roteiro em especial aniversário de Teresina, foram 600 inscrições. Isso tudo. Sim. E eu vi que tem um trenzinho, um carrinho que circula com as pessoas. A gente ganhou esses carrinhos da secretaria também para fazer esses roteiros, né? Para dar mais comodidade. Olha aí o pessoal aí. Mais acessibilidade. O pessoal tá amando isso daí. Gente, isso aí é tão inédito. Eu posso dizer com toda certeza que no Piauí esses 2 carrinhos são os únicos que fazem esse trabalho. Sei que tem em outros lugares, mas no Piauí são os únicos. E a tendência é em todo lugar. Aumentar os números para atender a quantidade maior de pessoas, né? Isso? Com certeza. Hoje são 4 turmas por dia e esgotadas, né? Nós temos aí a semana inteira. Acontece aí uma vez por mês, né? Isso? Os carrinhos é todos os dias. Todos os dias? 4 turmas por dia. Que maravilha! De terça a domingo. Ou seja, quem está em casa, semana do aniversário de Teresina, e que não conhece a nossa belíssima capital, o que a gente precisa também é arborizar também, né? Nossas praças, sim. Né? É importante a gente ressaltar isso, né, Marina? Quando você pra gente retomar o nosso título de cidade verde. Precisamos. Quando você sobe na Igreja do Amparo, você tem 2 visões. Você tem a visão de Timon, sim. E você tem a visão de Teresina, aí você já percebe uma grande diferença. Eu lembro que eu levei um pessoal lá, que eles são do turismo, né? Andam por todo o Brasil. E quando eles subiram, eles aqui, nossa, como é verde, né? Como Teresina realmente é verde. Aí quando eu olhei, não, esse é Timon, né? Esse é Timon, olhe pra cá. Aí quando olhou, o verde já quase não existia. Então, Teresina, ela é verde por um motivo, né? Porque nossas temperaturas são super altas. Então, é necessário, sim, em todo esse cuidado em arborizar ainda mais do que nós já temos, né? Porque a gente já perdeu muito desse verde, infelizmente. A gente vai continuar voltando a falar ainda mais, tem muitas curiosidades que eu quero que a Marina fale pra gente aqui. A gente vai por um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta em instantes e você fica com um recadinho dos nossos parceiros. E estamos de volta com o programa Vem Com a Gente. Hoje um programa especial, semana do aniversário de Teresina. E ao longo dessa semana, a gente vai receber personalidades, pessoas que amam Teresina e que têm projetos diferentes. E hoje a gente recebe a Marina aqui, Marina Loyola, ela que é jornalista, que tem um projeto belíssimo, que é o Tempo e Cultura. E dentro do projeto Tempo e Cultura, ela leva as pessoas para conhecerem as curiosidades, as histórias, os segredos de Teresina. E ela criou esse conceito, Teresina Secreta, não é isso? Para falar alguns cantinhos e histórias quase invisíveis que as pessoas não conhecem da nossa cidade. O que faz Teresina ser verdadeiramente esse olhar e o que é o Teresina Secreta? Teresina Secreta foi um roteiro que eu lancei agora esse mês, inclusive agora, dia 8, a gente vai ter a primeira edição, que vai ser na loja maçônica Caridade Segunda, né? A ideia é adentrar esses espaços que muitas pessoas não têm acesso e conhecer a história, porque elas estão totalmente conectadas à formação da cidade. Essa é um exemplo, a primeira loja maçônica do Piauí. Sim. Sim, quando você adentra, por exemplo, só o teto já chama atenção, né? Porque nem todo mundo tem acesso à maçonaria, né? E tem a curiosidade de saber. É uma curiosidade. Então, não só a respeito da maçonaria, mas também dessa arquitetura que é ligada à formação de Teresina. As pessoas que passaram por lá, né? Então, tudo está conectado. Então, foi um pedido até deles, vamos abrir aqui para que as pessoas venham vivenciar e conhecer. E é claro, né, que a gente não vai perder essa oportunidade. É bom a gente reforçar também o nosso site, que é do Tempo e Cultura, para quem quer conhecer colégios,
né, uma oportunidade também para as pessoas conhecerem, juntar grupos de amigos para fazer um passeio diferente, porque Teresina já tem essa característica da hospitalidade, do acolhimento, né, Marina? É verdade. A gente tem uma riqueza de folclore, do Cabeça de Cuia, então tem tantas coisas interessantes, locais escondidos, até mesmo na periferia, que essas nossas fachadas que estão preservadas e outras que precisam de uma atenção das autoridades políticas para que a gente tenha esse olhar, esse cuidado, porque é a nossa história, né? Então, quando a gente fala essas características autênticas, quais são os elementos que não podem ficar de fora nessas abordagens que vocês fazem? Além do nosso calor, que é característica, né? Eu acho que o fato de Teresina ter sido a primeira capital planejada, isso já é nossa, minha cidade, né? A primeira capital planejada do Brasil. E então, quando a gente conta esse início, né, e de como a gente chegou até aqui, eu acho que isso daí já é o principal, vamos dizer, o recheio, né? O recheio do bolo. É isso daí. Então, quando as pessoas saem com esse orgulho de ser teresinense, eu acho que isso daí já conta, né? Já paga, né? Tudo que a gente faz. A gente também tem, Roberto, inclusive, o Clube do Livro. Sim, né, que eu lancei junto com a abertura da biblioteca, a reabertura, né? O Clube do Livro, que foca ali na literatura piauiense. Com os autores piauienses. Com os autores, familiares dos autores. A gente já teve agora, estamos lendo agora Palha de Arroz, de Fontes Ibiapina. Tivemos o primeiro encontro com a filha e a neta de Fontes Ibiapina. Que maravilha! Olha que lindo você poder ter contato, né, com os familiares dos autores de Fontes Ibiapina. A gente vai ter agora o último, nesse próximo final de semana, o último encontro, né, sobre o livro. Então é isso, além de exaltar... Há sempre um cronograma que fica disponível no site também, né? Além de exaltar esses lugares, exalta também a nossa literatura, a nossa música, a nossa cultura. Sempre tem a cultura, né? Tem algo relacionado à gastronomia nesses roteiros? Tem, sim. O roteiro do Tour da Cultura nos carrinhos, a gente vai fazer à noite a rota gastronômica. Inclusive já está aberta, já estamos vendo os locais de parada para que você possa provar a nossa gastronomia, né? Principalmente que vem de fora também, para conhecer a nossa gastronomia. Então a ideia é essa, é sempre unir as duas coisas. E o Tempo Cultura, ele tem expandido também as ações, incluindo, né? Como é trabalhar e o olhar dessas crianças vendo esse projeto, essas experiências kids que vocês colocam, né? Introduzir uma educação patrimonial, né, para as crianças. É incrível. A gente teve agora a última de Centro Histórico Kids, em que a gente colocou uma contadora de histórias, né, uma personagem, a exploradora do tempo, que levou as crianças, conduziu as crianças ali pelo Palácio de Karnak. De forma lúdica, de né? forma lúdica. A gente tem imagens desses passeios elas ganham as mochilinhas, tem o binóculo, tem os mapas para elas colarem as figurinhas em cada parada. Que a gente, por exemplo, começou no Karnak, fomos para a Igreja de São Benedito, fomos para a praça, finalizamos na Central de Artesanato. Gente, é muito lindo. As perguntas, os olhares. São curiosos. Aí a gente tem a Floresta Fóssil Kids, que os exploradores entram na floresta para descobrir os mistérios da floresta. Então, todas as crianças amam demais os eventos para criança. Qual é, assim, particularmente para você que já desenvolveu 13 roteiros diferentes, com pegadas diferentes, qual é o mais apaixonante para a Marina? Eu vou falar assim, que eu amo de montão, né? A estação ferroviária. Eu sou apaixonada pela estação ferroviária. E nós temos ali, uma vez ao mês, essa oportunidade de vivenciar esse espaço. Então, ali a gente anda de VLT, né? Já receba a turma, enche o VLT, coloca a música no VLT, vai até o centro, retorna. Quando chega, tem uma imersão na história da estação. Em seguida, eles visitam, sobem no mirante, tem aquele momento de vivenciar o espaço e tem o café, né? É uma mesa de café belíssima. Café colonial. Colonial. Então, eles vivenciam, tomam café, conversam. Ali a gente recebe famílias, crianças, idosos. Então, uma vez ao mês. No grupo, tem 700 pessoas. Muita gente, Marina. 700 pessoas na espera, porque são 100 vagas por mês. Então, elas esgotam muito rápido. Inclusive, esse mês, a gente tem 2 turmas por conta... do aniversário de Teresina, Aniversário de Teresina e Semana do Patrimônio, comemorada no Brasil inteiro. Ai, que bacana. Então, a gente vai fazer uma semana aí só
exaltando os nossos patrimônios. E quais são os planos aí para os próximos projetos, para ocupar ainda mais as ruas, garantir que a nossa população conheça a nossa cidade, continue expandindo as fronteiras, né? Aqui está a agenda de agosto, Sim. que está disponível já no site. Sim. Então, assim, tem projetos também futuros, expandir para outros bairros, porque concentra muito no centro, né? Isso. Sim. E na Zona Norte, onde vai para o Polo Cerâmico. Então, assim, estou vendo aqui que na semana passada, 8 de agosto, Teresina Secreta, no dia 9 aconteceu na Floresta Fóssil. Pode ir passando aí, gente, a programação, mas que tudo isso vocês encontram também nas redes sociais. No próximo dia 19 tem um Café da Estação, que ela mostrou na estação ferroviária, a Porta dos Museus, ou seja, conta toda a história, não é isso, Marina? Essa é uma agenda mensal. Uma né? agenda mensal. Mas dentre esses roteiros, a gente ainda lança outras novidades, surpresas. Olha aí. O nosso foco agora é abranger também, por exemplo, a gente já está em Altos. Que maravilha. Já estamos na Rota das Fazendas, em Campo Maior. Olha, esse eu quero conhecer, Pois as minhas raízes. Visitamos as fazendas centenárias, tomamos o café colonial, é incrível. Que maravilha. Essa já é a 5ª edição de Rota das Fazendas. Também acontece uma vez por ano? Acontece uma vez ao mês. Uma vez ao mês? O nosso objetivo é esse, aí cada vez mais longe, né? Estamos indo aí para Parnaíba agora. Ótimo. E também o Tudo é Cultura, né? Que o Tudo é Cultura esteja em cada um desses lugares. Que maravilha! Qual é o maior tesouro escondido em Teresina que todo morador deveria visitar pelo menos uma vez na vida? Olha, a Igreja Nossa Senhora do Amparo, nosso marco zero. Lá você realmente entende a formação da cidade. Foi lá o primeiro, vamos dizer, prédio público da cidade, né? Então, você se conecta automaticamente às suas raízes. Então, a Igreja Nossa Senhora do Amparo, ela é obrigatória você visitar. E já que você está falando de marco zero, você sabia que Teresina foi a primeira cidade planejada? Ela já falou aqui hoje, primeira cidade planejada do Brasil. Pois é o coração onde tudo começou. Fica bem ali no centro, pertinho da Igreja do Amparo, que ela falou. Nossa equipe foi até lá para mostrar a história desse ponto turístico, que muita gente passa direto e não vê, não fica atento. Mas a gente aqui no programa Vem Com a Gente te convida a fazer essa descoberta junto com a gente. Teresina começou a ser desenhada às margens do rio Parnaíba. Foi neste ponto, conhecido como Marco Zero, que o então conselheiro Saraiva definiu o espaço que daria origem à nova capital do Piauí, inaugurada em 1852. Esse lugar aqui, esse ponto, é o ponto da interseção de toda a cidade. Toda a cidade, ela se identifica a partir daqui. Teresina surge aqui. É o primeiro espaço, é o primeiro templo que inclusive é anterior à cidade. Por isso que se fala de bicentenário da igreja numa cidade que só tem 174 anos. Nós temos 4 pontos principais, chamados pontos cardeais. Ali nós temos o leste, ali nós temos o sul, né? Aliás, no leste nós temos o oeste, norte e sul. Teresina, assim. Nós temos o leste, nós não temos o oeste. Porque o oeste seria o Maranhão, Timon. O rio Parnaíba, de alguma maneira, ele barra qualquer crescimento, possibilidade de prospecção da cidade rumo ao oeste. A Praça da Bandeira foi planejada para concentrar os principais símbolos do poder e da vida social na nova capital. O projeto que ajudou a organizar o crescimento de Teresina. Essa é a primeira praça de Teresina, é a mais antiga, né? Ela é alongada de leste para oeste ou de oeste para leste, tanto faz, né? Então, Teresina, essa praça tem essa característica, ela é a primeira. Porque foi feito esse grande descampado, porque era preciso aqui nesse lugar ser uma espécie de centro administrativo. Tem a igreja, teria um palácio de governo, teria um poço, a Casa da Pólvora, teria a cadeia pública e o mercado, né? Então, uma cidade teria que ter todos esses equipamentos urbanos. E a igreja já estava aqui, recém começada a construção, porque ela começa a ser construída em 1850. Então, ela é anterior a Teresina. Entre
Entre as primeiras construções da nova capital está a Igreja Nossa Senhora do Amparo. Mais do que um espaço de fé, o templo se tornou testemunha das transformações de Teresina, acompanhando o crescimento da cidade ao seu redor, ao longo de mais de um século. Em 1827, na Vila do Puti, se criou a paróquia de Nossa Senhora do Amparo. Foi então arcebispo do Maranhão que criou, porque o Piauí não tinha bispo, o Piauí não tinha diocese. Então, ano que vem, a paróquia de Nossa Senhora do Amparo completa 200 anos, é a celebração do nosso bicentenário, ou seja, a instituição, o decreto de criação da paróquia foi em 1827, ainda na antiga Vila do Puti. Lá já existia pároco com a criação da paróquia, né, e uma freguesia propriamente. E onde estava a freguesia, estava notoriamente também o Estado, né, já que igreja e Estado eram um ente só. Tal maneira que quando o governador de então, Conselheiro Saraiva, chega aqui, muito tempo depois, aquele simples aglomeração de moradores já tinha vida própria. E aí, ao idealizar a construção da nova cidade, ele, a pedido do pároco, Padre Mamed Antônio de Lima, devido às inundações, não faria ali a nova sede do município, que viria a ser capital do estado, mas a uma légua dali. Então foi o próprio padre que veio aqui e indicou o local. Então, dado a esse evento, já se poderia perceber que os moradores tinham uma veneração pelo padre, uma veneração pela fé católica, um cultivo especial da fé católica, de tal maneira que isso favoreceu bastante, né, que a cidade nascesse respirando a fé católica. A devoção à padroeira também ajudou a construir a identidade dos primeiros moradores. E ao longo das décadas, a igreja preservou tradições, elementos históricos e memórias que ajudaram a contar a trajetória da capital, desde os primeiros passos. A imagem de Nossa Senhora do Amparo, né, é a nossa principal relíquia. Eu diria que hoje Teresina tem como sua principal relíquia essa imagem. Essa imagem foi encomendada pelo Conselheiro Saraiva através do seu pároco de então, Padre Mamed Antônio de Lima, para ser venerada como a imagem da padroeira de Teresina, como de fato ela é. E, na verdade, se pode dizer que um objeto viu quando a cidade começou até os nossos dias, então esta imagem de Nossa Senhora do Amparo, que graças a Deus nós tivemos a alegria de restaurá-la e deixá-la com os elementos originais que foram perdidos ao longo do tempo. Nós tivemos a alegria de recuperá-la no original para dar esse presente para a comunidade católica de Teresina e para a cidade de Teresina como um todo. Atualmente nós estamos na campanha de restauração do amparo, que aqui a palavra que nós procuramos usar foi restauração. Restauração, adequação litúrgica e também reforma. Então, para isso, nós desenvolvemos uma campanha, tendo como sujeito desta campanha, o seu arcebispo que convocou, Dom Juarez Marques, que convocou o povo de Teresina no dia 7 de maio, último passado, para que todo teresinense tivesse a solicitude de nos doar R$1, né, para a conclusão destas obras, que já duram 17 anos. Nós, inclusive, achamos que se todo teresinense der R$1 para a restauração do amparo, além de nós ficarmos com esta participação, nós vamos fazer aquilo que durante o Império Dom Pedro II fez, que ele mesmo do próprio bolso doou 1 conto de réis para o início da construção dessa matriz. Inclusive foi inspirado nessa ação de Dom Pedro II que nós criamos a campanha do R$1 por teresinense. Mais de 170 anos depois, o Marco Zero continua sendo um ponto de encontro entre o passado e o presente. Um espaço que reúne história, fé e planejamento urbano, e que ajuda a lembrar de onde, de fato, começou a história de Teresina.
Tá aí, você conheceu um pouquinho aí do que é o Marco Zero, e eu estou recebendo aqui a Marina, continua com a gente aqui no estúdio. Muita coisa para conhecer na nossa cidade, né, Marina? E qual é o maior erro coletivo que a gente comete em relação ao nosso patrimônio histórico urbano aqui? O que as pessoas cometem de erro por não conhecer ou às vezes até por não valorizar? Sim, eu acredito que é dizer que Teresina não tem nada, não valorizar nesse sentido. De achar, por exemplo, eu não vou perder o meu tempo para visitar um prédio desse. Sendo que ele nunca entrou e não conhece a história. E quando viaja para outros estados, faz passeios em igrejas, muito museus, lindo, né? É muito lindo isso para você, hein? De fora tá tudo bem, né? Mas da sua casa não tem nada. Então, eu acredito que isso daí é algo que tem que ser quebrado na mente das pessoas. Eu acho que quando você muda isso, até a sua vida melhora, né? Você sai daqui, enriquece, você sabe falar mais das suas raízes, da sua essência. Olha só, cultura é algo que é melhor do que dinheiro. E quais são os horários que acontecem esses passeios, Marina? Pronto, os roteiros da agenda mensal acontecem aos finais de semana, sábado, domingo, manhã e tarde. Tem alguns que são manhã, outros são tarde. E os dos carrinhos todos os dias da semana, né? 4 vezes ao dia. E o que é que significa, de fato, ter esse pertencimento em relação à nossa cidade verde? Significa você saber de onde veio, né? Eu sei de onde eu vim, eu sei o que é a minha cidade e ninguém vai falar mal dela, né? Perto de mim, não vai falar. Pode falar por trás, né? Mas perto de mim não vai falar e as pessoas respeitarem isso, né? E as pessoas, por exemplo, eu não vejo ninguém falando mal de Teresina perto de mim. E a gente nem deixa. Pois é. Que nem é esse calor todo. Não tá calor não, um ambiente perfeito. Olha, quero te convidar também para a gente conhecer, ao longo dessa semana a gente também está contando a história dos bairros, né? Descobrir quem nós somos, e o projeto de vocês do Tempo e Cultura, ele acaba liderando muita paixão aqui da Marina Loyola, que mostra que o passado de Teresina, ele vive, ele vibra. Tem um ditado que o pessoal fala que o centro vive, que o pessoal está usando muito esse termo, né? Então, assim, conhecer o sabor da nossa cidade, cada lenda que existe e que resiste através de projetos como esse da Marina. E hoje eu vou te convidar para conhecer um bairro. Você sabia que o nome do bairro Ilhotas, ele foi batizado com esse nome porque localizava-se próximo a ilhotas de pedras fósseis dos rios? É uma curiosidade que você vai conferir agora. Meu bairro, minha história. E você, sabe a origem do seu bairro? Ilhotas. O bairro que foi o primeiro a se verticalizar em Teresina se desenvolveu em torno de uma área militar e foi chamado de Ilhotas por se localizar próximo às ilhas de pedras fósseis e de troncos petrificados de árvores do Rio Poti, com idade estimada em 240 milhões de anos. Esta série é um presente para você. Feliz Cidade, Teresina, uma homenagem da Band Piauí. Olha aí, super interessante. Durante toda essa semana a gente vai mostrar curiosidades e por que é o nome de cada bairro, pelo menos de algum dos bairros tradicionais aqui da nossa capital, da nossa cidade verde. Aproveitar para agradecer, Marina, por estar aqui, contar e compartilhar dessa fonte que você tem de informações do patrimônio que é da nossa capital e de tantos outros projetos como você tem em Altos, Campo Maior, está indo para Parnaíba também. Muito obrigada. Com certeza o nosso telespectador ficou curioso e vai querer conhecer o Tempo e Cultura. Obrigada, viu? Reforça aí o convite para o pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar com você, com quem está em casa. E vamos lá, gente. Vamos conhecer a nossa cidade. Tempo Cultura está aí. Siga Tempo Cultura no Instagram, que aí você vai em todos os roteiros e você vai amar, eu tenho certeza. Quando o assunto é decoração, requinte e lifestyle, existe um nome que faz parte da história de Teresina há mais de 45 anos, o Grupo Aninha. A Aninha Home é muito mais do que uma loja de decoração. É um espaço pensado para inspirar, encantar e transformar ambientes com elegância, personalidade e bom gosto.
São móveis, peças de design, quadros, tapetes e objetos cuidadosamente selecionados para quem valoriza qualidade e sofisticação. E um dos grandes diferenciais da marca é o atendimento personalizado, que ajuda cada cliente a encontrar soluções exclusivas para deixar a sua casa ainda mais acolhedora e cheia de estilo. Com tradição, credibilidade sempre conectada às principais tendências do mercado, a Aninha Home segue sendo referência em decoração e ambientação em Teresina. Visite a loja e descubra um universo de beleza e inspiração para o seu lar. Acompanhe também as novidades pelo Instagram, @AninhaHome, e venha viver essa experiência. Obrigada e mais uma vez parabéns pela iniciativa incrível. Teresina precisava de um projeto como esse. Nós, teresinenses, precisamos conhecer de fato a nossa cultura, nossas raízes, as nossas origens, viu? Obrigada. Bom, e o programa Vem Com a Gente vai ficando por aqui. Eu desejo você um excelente final de tarde. Temos um encontro marcado ainda essa semana com mais informações, conteúdos leves, bate-papos incríveis. Muita gente bacana vai passar aqui por esse sofá ainda essa semana e eu conto com sua audiência, viu? Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.